Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Bem-vindos e bem-vindas a mais um culto na presença de Deus nesta noite, 13 de junho de 2021. Eu vou entregar o conteúdo e significado da segunda parte da mensagem, a chamada eficaz de Deus em meio à crise. Pense nisso aqui e agora. Há um texto na Bíblia que diz, Hebreus 5:4. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus. E há outro texto na Bíblia, digno da leitura. Isaías 40, versículo 9. A Bíblia diz: Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Sião, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncie bem alto. O seu Deus, o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus está chegando. Está chegando. Maranata. Vem, Senhor Jesus. Pense nisso, a chamada eficaz de Deus para a tua missão, aviva-nos, Senhor. Preste atenção, meus irmãos, aqui agora. Você deveria ouvir os meus vídeos e ouvir a chamada de Deus. Toda vez que ouvir, você foi ativado pelo Espírito Santo. Você se sentirá feliz e pode realizar seu ministério aqui e agora. Pense nisso. Eu fico imaginando o maior desafio da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador durante a crise é direcionar a atenção da sua família para o lugar certo, para a tua missão, aviva-nos. Pense nisso. Quando as pessoas participam do culto online, elas querem ser necessárias, valorizadas e criar uma relação de pertencimento. A igreja, eu e você, a igreja é o corpo de Cristo. Esse corpo é o ajuntamento de todos os que são filhos de Deus. Quando conectado ao corpo, você entende que deve ir muito além. A Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, especificamente a sua família, deveria levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, torná-lo conhecido, alcançar outras famílias, apresentar e representar os valores do reino de Deus como embaixador ou embaixatriz. Você foi chamado para fazer, pertencer, para comunicar a mensagem e propagá-la onde você está, aqui e agora.
Você foi ativado pelo Espírito Santo. Você foi ativado pelo Espírito Santo. A sua família ouviu a chamada eficaz de Deus. Aviva-nos. A chamada de Deus é eficaz, com certeza. Veja, você deveria ter os olhos fixos no sumo pastor e esperar seu sinal e sua ordem. A chamada do apóstolo Paulo, eu fico pensando, é um exemplo de como Deus escolhe os vasos que usa. A Bíblia diz em Atos 9,15, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, declarou Jesus Cristo. Eu fico feliz com a chamada de Deus. A sua família foi ativada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 20, 28, atentai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, pastores, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o próprio sangue. Pense nisso. O verdadeiro chamado deve vir de Deus e não da parte dos homens. E a Bíblia diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 1, Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Se a Bíblia diz isso, eu acredito. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. A chamada de Deus exige que você tome a postura. Levanta-te! Levanta-te! Não adianta ter boas intenções, se levantar, deixar tudo, se não for pela causa correta. Não podemos permanecer na mesma postura diante da voz de Deus, da voz de Deus. Você e a sua família não pode valorizar nada acima da chamada de Deus. Ouça a voz certa e tome atitude para atender a chamada de Deus. Pense nisso. Você precisa fazer o que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, lhe chamou para fazer. Cumpra a sua chamada. Jesus disse, todo aquele que meu Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum eu lançarei fora. Jesus disse, tenho ainda outras ovelhas, elas ouvirão a minha voz e me seguirão. Se Jesus Cristo falou isso, eu acredito para este ministério. Se Deus não nos chamasse, jamais o buscaríamos. Pense nisso. A inclinação da nossa carne é inimizade contra Deus. Se Deus não nos despertasse, jamais iríamos a Ele. Para a tua visão, aviva-nos. A Bíblia diz, buscar-me-eis e me achareis, disse Deus. Ó, como é bendito o amor de Deus que nos escolhe e nos chama. Da morte para a vida, das trevas para a luz, da potestade de Satanás para o reino do seu amor.
Aleluia! Você foi ativado pelo Espírito Santo. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Deus está chamando pessoas. Deus te chama e você e sua família é quem deve responder. Sua vida, sua responsabilidade. Veja, sinta e ouça essa verdade. Deus escolhe fazer a sua obra com a cooperação dos seres humanos escolhidos e capacitados por Ele. E você é essa pessoa. A Bíblia diz que Deus deu dons aos homens para serem usados da melhor forma possível no crescimento da obra de Deus. A Bíblia declara isso em Efésios 4, 4 e 8. Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Se a Bíblia falou isso, eu acredito. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Deus te chama e sempre está buscando pessoas para a realização de seus propósitos. A Bíblia diz em 1 Coríntios 3:9, pois nós somos cooperadores de Deus. Pense nisso. Cada pessoa tem um chamado específico de Deus. Você sabe qual é a missão de sua vida? Se não sabe, está procurando com toda a sua força. Você sabe a contribuição que deve dar a este ministério da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador antes do arrebatamento e segunda vinda de Cristo? Você já parou para pensar nesse sentido? Você foi ativado pelo Espírito Santo com toda a sua família. E eu penso e me pergunto, Deus em sua vida deveria ser a sua maior prioridade. Ele quer que você cumpra a missão para a qual Ele te colocou na terra e te salvou. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Só há um fundamento: Jesus Cristo. Fora dele não dá para fazer nada que tenha valor divino, que permaneça. Tudo é Jesus Cristo. Só Jesus Cristo e mais nada a não ser Jesus Cristo. A chamada de Deus é eficaz. Eu fico imaginando. A missão principal de qualquer pessoa é manifestar Jesus Cristo. Entenda o que eu estou dizendo nessa palavra.
Deus ama você e a sua família. Deus tem um projeto para a sua vida e você tem uma missão. Se você está vivo hoje, nessa pandemia, é porque Ele, Deus, quer usar a sua vida para você fazer alguma coisa. Você foi ativado pelo Espírito Santo, recebeu a chamada de Deus e para a tua missão, aviva-nos. Pense nisso. Deus lhe colocou no mundo para manifestá-lo. E você o manifesta de um jeito que ninguém mais consegue fazer. Você já parou para pensar nesse sentido? Mas é você quem tem que descobrir isso. Ninguém pode fazê-lo por você. Você pode abrir a senha que Deus deu a você. Só você pode fazê-lo. Viva passo a passo, viva passo a passo. E procure seu propósito diante de Deus com todo o seu coração. Coração ardente. E acima de tudo, Deus ficará satisfeito com você e com sua família. Deus te salvou deste mundo e de si mesmo para você fazer a diferença. Você foi ativado pelo Espírito Santo? Eu sei que sei, você sabe que sabe. Preste atenção aqui agora. Para se constatar um verdadeiro chamado, é preciso que haja um desejo intenso e extraordinário de realizar a obra de Deus. Uma irresistível, ardente e amorosa sede de contar aos outros as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Você foi ativado pelo Espírito Santo e recebeu a chamada eficaz de Deus. C.H. Spurgeon disse: não entre no ministério se puder passar sem ele. Pense nisso. A palavra de Deus deveria ser um fogo em seus corações. Você recebeu um dom do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo. E você deveria equipar e preparar a sua família para o amadurecimento espiritual, mental, emocional e pessoal, a estarem plenamente capacitados, equipados a exercer o ministério na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Pense nisso aqui e agora. Observe e considere. O chamado. O chamado é um enviado, não um autônomo. O chamado tem um campo permanente, o mundo, especificamente a sua família. O chamado é um enviado por Jesus Cristo. João 20, 21 declara: vos envio. O chamado é enviado pelo Espírito Santo. Atos 13, 2 e 3. Enviados. O chamado é enviado pela igreja. Atos 13, 2. Separai-me. O chamado tem um plano do qual não pode fugir. Atos 1, 8. Ser testemunha. Pense nisso aqui agora. Sinais que você, Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, especificamente a sua família, deveria estar ouvindo.
sinais de que você está ouvindo a chamada de Deus. Primeiro sinal, você sente que tem coragem de assumir a chamada de Deus. Segundo sinal, você sente que se colocou à disposição de Deus. Terceiro sinal, você sente capaz de cumprir a chamada de Deus. Quarto sinal, você sente preparado para assumir a chamada de Deus. Quinto sinal, você tem vida de oração. Sexto sinal, você tem fé. Sétimo sinal, você se sente fiel à chamada de Deus. Oitavo sinal, você sente que está em santificação em sua chamada de Deus. Oitavo sinal. Nono sinal, você sente que está disposto a ouvir o Senhor e a Igreja de Cristo. Décimo sinal, você sente que vive como testemunha de Jesus Cristo em sua chamada. 11º sinal, você sente especial e privilegiado em atender a chamada de Deus. 12º sinal, você sente que a convicção da chamada é uma necessidade específica. Você foi ativado pelo Espírito Santo e ouviu a chamada de Deus para a tua missão. Aviva-nos, aviva-nos. Decida e haja. Estar comprometido com Deus é se entregar a Ele completamente, colocando no seu altar o seu tempo, as suas habilidades e dons e dizer: eis-me aqui, ó Deus, eis-me aqui, ó Deus. Deus está chamando aqueles que estão dispostos a servi-lo. Deus conta com a sua família e te chama para a realização do seu plano. Você foi ativado pelo Espírito Santo. É preciso ter certeza total do que se vai fazer. É preciso entender claramente a natureza da chamada, qual o trabalho que Deus determinou. A chamada de Deus é eficaz. Deus criou uma grande variedade de serviços e realizações nas quais se encaixam nas mais diversas vocações. A seleção de candidatos em sua família é urgente e vai ser de forma bem clara e objetiva. A sua família não pode se livrar da chamada de Deus. E você irá experimentar uma experiência clara e indiscutível. Pense nisso, prepare-se. Você será abalado por Deus. A Bíblia diz em Hebreus 12, 28. Portanto, já que estamos recebendo um reino que não pode ser abalado, sejamos agradecidos e assim sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e temor. Pense nisso, você foi ativado pelo Espírito Santo. Você sabe o que é ser abalado por Deus? É o modo como Deus faz que nossas vidas sejam sacudidas para que as coisas abaláveis sejam removidas e as inabaláveis permaneçam. Na nossa vida existem coisas passageiras e outras que são eternas. Coisas que podem ser removidas e coisas inabaláveis. Precisamos aprender a permitir que essas coisas sejam retiradas quando nosso Senhor Jesus Cristo achar necessário. Vou ser mais específico possível aqui e agora. Quando você está sufocando as coisas espirituais,
por uma dedicação dirigida somente ao que é natural e religioso, Deus pode fazer tremer o que é abalável, o natural, para que caindo estas coisas, permaneça em sua vida aquilo que é espiritual e digno de sua chamada. Você foi ativado pelo Espírito Santo. Eu sei, as pessoas aglomeravam ao redor de Jesus Cristo, porque ele ia ao encontro de suas necessidades físicas, emocionais, espirituais, mentais e pessoais. Ele, Jesus, geralmente atingia uma necessidade a fim de construir uma ponte para evangelizá-los. Eis a psicologia e a programação neurolinguística do Senhor Jesus Cristo. Que queres que eu te faça? Lucas 18:41, o cego de Jericó. Queres ser curado? João 5:6, o homem aleijado há 38 anos. Vai e não peques mais. João 8:11, a mulher adúltera. Crê tu no Filho do Homem? João 9:35, o cego examinado pelos fariseus. Quero, fica limpo. Mateus 8:3, a cura do leproso. Você recebeu a chamada eficaz de Deus, você foi ativado pelo Espírito Santo, e nós, como Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, devemos seguir os passos do Senhor e Salvador Jesus Cristo no sentido da evangelização eficaz. Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Você precisa alinhar com o Evangelho de Jesus Cristo e conseguir atingir seus objetivos mais ousados e desejados. Deus quer lhe ensinar tudo isso. Deus quer salvar a sua família. Deus quer batizar a sua família. Você foi ativado pelo Espírito Santo e recebeu a chamada eficaz de Deus para a tua missão. Aviva-nos, aviva-nos, aviva-nos. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, suba um alto monte. Você, mensageiro de boas notícias para Jerusalém, entregue a sua mensagem em voz alta. Fale sem medo com as cidades de Judá e anuncia bem alto, bem alto. O seu Deus está chegando, o seu Deus está chegando, o seu Deus está chegando. Pense nisso aqui agora. E você deveria evangelizar a sua família, pregar para ela sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo está chegando. Vamos morar toda a eternidade com Deus e a sua casa também pode ser beneficiada com a salvação em Cristo Jesus. Vale a pena pensar nesse sentido aqui e agora. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a sua vida, a sua família e salve a sua vida e sua família aqui e agora. Até o próximo conteúdo e significado que vai continuar.
vai continuar transformando a sua vida e salvando a sua casa em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.